Outra classe fundamental, tá? Mais nova que os antiácidos, que teve já o seu auge, hoje não é a primeira linha de tratamento para algumas situações, são os antagonistas estaminérgicos 2. Esses fármacos da classe cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina, eles são antagonistas competitivos reversíveis. Pedro, não lembro o que é isso. Mole, aula de farmacodinâmica. Antagonismo competitivo. Compete pelo sítio-alvo, pelo local de ligação. Reversível. Não é uma ligação covalente. É uma ligação que pode se desfazer facilmente. Então, uma analogia que eu sempre faço em relação ao antagonismo competitivo reversível é a dança das cadeiras. Quem tiver maior concentração vai se sentar na cadeira. Quem tiver menor concentração não vai ter chance. Então, agonista e antagonista vão trocando de lugar conforme você aumenta a concentração. Se eu aumentar a concentração de uma famotidina, por exemplo, a histamina vai se ligar menos ao receptor, porque a famotidina se liga e bloqueia o receptor. Se eu aumento a concentração de histamina, a famotidina perde em número a ligação ao receptor em quantidade. Então a histamina aí vai se ligar mais ao receptor. Isso é muito importante, tá certo? Com relação à farmacocinética, eles têm sutis variações, podem ver de biodisponibilidade. A nizatidina é a mais recente da classe, então tem maior biodisponibilidade. Elas têm pico de concentração plasmática rápida, 1 a 3 horas após, 1 hora a 3 horas após a utilização, já ocorre o pico. Tá? A potência relativa varia aí bastante. A maior potência relativa é com relação à famotidina. A meia-vida plasmática, uma pequena variação. A famotidina tem um pouco mais de meia-vida plasmática, como vocês podem ver. A duração de ação, também por ter uma maior meia-vida plasmática, a famotidina tem maior duração de ação. Elas têm efeitos, interações, principalmente a cimetidina. A cimetidina eu vou chamar a atenção daqui a pouquinho, tá? Que ela tem um efeito que as outras três não vão ter. É um efeito adverso. Tá? Até por isso, há muito pouca utilização hoje em dia da cimetidina. Muito restrito o seu uso, porque ela tem um efeito, como vocês podem ver, antiandrogênico. Já vou dizer o que é isso. E a cimetidina é a que mais tem interferência com o metabolismo do citocromo P450. Tá certo? E elas têm formulações de diferente concentração. Claro que quem tem meia-vida maior vai ter menor concentração de administração quanto quem não tem. Tá certo? Então vamos seguir aqui. Bem tolerados, são raros efeitos adversos, tá? O que tem de mais comum? Desconforto abdominal. Eu chamo a atenção o seguinte, você tem receptores estaminérgicos 2 em outros tecidos, tá? Cérebro, o próprio trato gastrointestinal em outras regiões, músculo, você tem outros locais, tá? Presença de receptores estaminérgicos 2. Então, por exemplo, quando a atuação no sistema nervoso central, eu tenho quadros de tontura, cefaleia. A histamina no hipotálamo, ela participa do controle de sono-vigília, do apetite. Lembre-se dos antagonistas H1, tá certo? Que vão mexer exatamente com isso, aumentar o apetite, tá? Causar sedação. Então, sonolência, fadiga, dor. Então, nesse mesmo local do hipotálamo, também tem a presença de H2, tá? Dor muscular, como eu falei no músculo, tem presença de H2. Boca seca, característica também desse bloqueio. E algumas respostas a exantema podem ocorrer, tá? Com os receptores estaminérgicos 2. Deixa eu chamar a atenção, então, de outros efeitos adversos, aí mais caracteristicamente da cimetidina. Tá? Observa que a injeção intravenosa em bolos pode liberar histamina. Tá? Então, de novo, a injeção intramuscular em bolos pode liberar, o bolo pode liberar histamina. Essa histamina, se vocês lembrarem do efeito da histamina no organismo, ela vai causar bradicardia, pode causar alguns tipos de arritmia, pode causar parada cardíaca, tá? E eu vou chamar a atenção para vocês isso aqui. Não esqueçam disso. Uso crônico da cimetidina. A cimetidina tem um efeito antiandrogênico. O que é esse efeito? Ela aumenta os níveis plasmáticos de prolactina e inibe a degradação do estradiol. O que acontece? Eu não tenho a degradação do estradiol, tem mais estrogênio. Estrogênio faz o que no homem? Ginecomastia. Perda da libido. Redução do número de espermatozoides. Na mulher,
galactorreia. E no homem tem outro problema, além da impotência que o estrogênio causa, a cimetidina também diminui a ligação de hidrotestosterona com o receptor de testosterona. Então veja, além do efeito excessivo do estradiol, tem um efeito menor da testosterona. Então essas são as propriedades antiandrogênicas, tá, da cimetidina. Só a cimetidina provoca esse efeito. Você não vai ver isso nem na ranitidina, nem na famotidina, nem na nizatidina. Feito? Muito bem. Bom, já foram primeira linha de tratamento para muitas dessas situações, indicações. Continuam podendo ser utilizados, tá? Úlceras duodenais, gástricas, gastrite por estresse e doença do refluxo gastroesofágico. Outra coisa que eu chamo a atenção, isso aqui é fundamental, presta atenção. Qual é, vamos voltar aqui, vamos voltar para o início da aula, tá? Quais são as razões que levam à produção da síntese ácida? Gastrina, acetilcolina e histamina, bacana. Quais são as razões que levam à síntese de gastrina? A diminuição da acidez do pH do estômago, a presença de proteínas no lúmen gástrico e a expansão da parede do lúmen, tá certo? Então isso provoca um aumento da produção de gastrina. Legal. O que fazem os antagonistas H2? Eles bloqueiam o receptor H2 na célula parietal. Como? É um antagonismo competitivo reversível. Significa o quê? Se eu tiver mais histamina, a histamina vai ocupar o receptor e aumentar a produção ácida. Se eu tiver mais antagonista H2, eles se ligam ao receptor e diminuem a produção ácida. Entrou na cachola isso? Agora eu faço o raciocínio. Observa, vou voltar. Os anti-H2 vão provocar tolerância rápida e rebote ácido. O rebote ácido, toda substância que diminui a acidez do estômago, basifica o pH, diminui a acidificação do lúmen gástrico, vai ocasionar rebote ácido. Não é exclusividade dos antagonistas H2. Inibidor de bomba de próton também provoca rebote ácido. Mas a tolerância não. Tolerância é característica dos antagonistas H2. O que é a tolerância? Diminui a resposta. Você tem que aumentar. Qual é o conceito de tolerância? E essa tolerância que nós estamos falando farmacodinâmica. Se eu diminuir a concentração de uma substância, quer dizer, o efeito diminui com aquela concentração. Então, eu preciso aumentar a concentração da substância para manter o efeito. Aí o efeito diminui, eu aumento a concentração. O efeito diminui, eu aumento a concentração. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com as concentrações, tá certo? Então, observa, como é que o antagonista H2 provoca a tolerância? Mole, cara. Se eu antagonizar receptores H2 na célula parietal, eu diminuo a síntese ácida. Não diminuo a síntese ácida? O que acontece com o pH do estômago? Começa a se elevar. Qual é um dos motivos para a liberação de gastrina? Essa elevação do pH do estômago. Então, esse efeito do fármaco provoca um rebote, um aumento da liberação de gastrina. Se tem mais gastrina, tem mais liberação de histamina. Se tem mais histamina se liga, menos antagonista se liga. O que é que você tem que fazer agora? Aumentar a concentração de antagonista. O que é isso? Tolerância. Vocês entenderam? Então, o efeito do fármaco é bloquear o receptor estaminérgico 2, reduzindo a ação da histamina. Isso diminui a produção ácida. Eleva o pH do estômago. Aumenta a secreção de gastrina. Gastrina, via indireta, aumenta a liberação de histamina. Histamina aumentada, se a concentração da histamina aumentar mais do que a dosagem que está sendo utilizada de um antagonista, a histamina se liga ao receptor. E aí? E aí que eu tenho aumento da produção ácida. E isso se chama tolerância. Esse é o mecanismo da tolerância. Um deles. Entenderam? Então gravem isso. A tolerância com o antagonista H2 ocorre. Ocorre até de maneira rápida em alguns indivíduos. Até mesmo depois de 3 dias do início pode ocorrer. O que eu tenho que fazer? Aumentar a dose da substância ou trocar de classe. Para evitar isso. Inibidor de bomba de prótons não provoca tolerância. Provoca rebote ácido, mas não provoca tolerância. Então esses fármacos, além de tudo,
por poderem produzir rebote ácido, não podem ser interrompidos de forma abrupta. A partir do momento que você está usando ele de maneira crônica, durante um longo período. Você tem que ir reduzindo a dose, tá certo?